diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Com essa palavra de Joel, eu saúdo todos os irmãos e irmãs. Nós celebramos esse mês, no primeiro do mês, o dia de Pentecostes, dia na qual nós comemoramos o cumprir dessa promessa, na qual Deus derramou de fato e de verdade o seu Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Por isso nós decidimos neste mês trabalhar o tema avivamento, faz outra vez. E neste mês tão especial nós estamos meditando sobre o Espírito Santo na vida da igreja, sobre o que é avivamento e quais os efeitos do avivamento na vida da igreja. Então hoje, mais uma vez, nós vamos ler textos que nos remetem ao Espírito Santo, nós vamos cantar sobre o Espírito Santo e vamos orar para que o Espírito Santo nos visite e nos avive para o seu louvor e para a sua obra. Então quero convidar todos os irmãos que abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo. Atos, primeiro capítulo, verso de número 6. Que coincidentemente foi o texto da nossa escola bíblica dominical nos últimos 2 domingos. Atos 1, de 6 a 11. Eu vou convidar você que se coloque em pé. Se tem alguém sem Bíblia aí ao seu lado, chame esse irmão, essa irmã para pertinho de você, para todos lerem a palavra do Senhor. Atos 1, de 6 a 11. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos vão ler o segundo, e assim a gente lê até o verso 11. E diz assim, verso 6: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Não vos compete conhecer os profetas e que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Diga estas palavras, pois Jesus é levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como conhecido. Amém. Eu queria que todos nós olhássemos de novo, irmãos, com muito carinho, o verso de número 8. Vamos de novo ler o verso de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Amém. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, irmãos, recebemos o Espírito Santo, fomos selados com o Espírito Santo e podemos, pelo Espírito Santo, adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos lá, Efésios capítulo 5. Esse mês que a gente está falando sobre o Espírito Santo, sobre despertar espiritual, reavivamento, a gente não podia deixar de ler algo na carta de Paulo aos Efésios, que um dos temas centrais da carta aos Efésios é o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a vida vivida pela ótica do Espírito Santo. Então a gente tem que ler esse texto nesse mês tão bonito de Pentecostes, de mover de Deus, de derramar do Espírito Santo. Efésios capítulo 5. Alguns poucos versos, verso 18 ao verso 21, e vai dizer assim:
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Amém. O tema da nossa reflexão de hoje é avivamento e a plenitude do Espírito Santo. Nós estamos com o tema do mês de junho, que está na capa do nosso boletim Reavivamento Faz Outra Vez. Que tema delicioso, falar sobre o Espírito Santo, pensar na vida do crente a partir da pessoa, obra, dons que o Espírito Santo concede. Mas deixa eu dizer algo para você. Houve um tempo na IPIB onde falar do Espírito Santo era quase que um tabu. O Espírito Santo, o tema Espírito Santo, dons do Espírito Santo, avivamento, era um tema espinhoso e muito pouco falado nos púlpitos da igreja Brasil afora. Na década de 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, mais especificamente no ano de 1976, para quem não se lembra, e eu sei disso pelos livros de história, pelos estandartes da época, que nós tínhamos no seminário, eu pude lê-los, os originais inclusive. No ano de 1976 a nossa igreja sofreu um cisma, e irmãos que faziam parte das cabeças da igreja saíram para fundar a igreja presbiteriana renovada. Eu vou falar dessa igreja, uma igreja séria, uma igreja evangélica, fundada na palavra, porém que se organizou e existe ligada ao ramo do pentecostalismo. E muitos irmãos saíram da nossa igreja, famílias inteiras, igrejas grandes, perdendo metade da sua membresia, às vezes quase a membresia toda. E esse assunto, então, Espírito Santo, visto que esses irmãos que saíram, fundaram uma igreja pentecostal, foi se tornando um tabu. E as coisas não melhoraram, pioraram. Porque quando a igreja adentra a década de 90, outro grande êxodo acontece no Arraial do Povo Presbiteriano Independente, dessa vez para as igrejas neopentecostais. E aí vai a creitaiada, atrás da unção do dente de ouro, atrás da unção da revelação, não sei do que, atrás da profecia, atrás disso, atrás daquele saiu crente adoidado. E na contrapartida nós nos fechamos completamente. Interessante, o seminário de Londrina, o seminário que mais formou pastores na IP do Brasil, não foi o de São Paulo, foi o de Londrina, numa biblioteca enorme que nós tínhamos lá, no meio de centenas, de dezenas de monografias, nós tínhamos apenas duas monografias, que falavam, que versavam sobre o tema do Espírito Santo. A de um amigo pastor, que hoje não está, mas na IP do Brasil, coincidentemente, e a minha, mas nenhuma se ouviu. Nós não temos literatura desse tema, literatura própria, porque durante muito tempo nós cunhamos um termo que ganhou uma conotação pejorativa. O irmão bateu palma assim mais ardorosamente. É penteca. Já viu esse tema? É penteca? Já viu, já falou? Confessionário, né? Quem já ouviu? Quem já falou? Confessionário, é penteca. O irmão fechou o olhinho assim, chorou. Nós, presbiterianos, por causa desses cismas, dessas saídas, dessas divisões, desses rachas, é muita lágrima, foi muito desespero, muita decepção, muita desilusão. Presbítero indo embora, presbíteros, diáconos, gente que tocava, que cantava, pastor indo embora, seminário fechando. Foi um sofrimento, nós nos fechamos. Então chorou no culto, opa, língua lá, penteca não pode chorar. Emoções, nós fomos piorando, porque nós não lidamos bem com as emoções, nós não lidamos bem com as palmas. O presbiteriano tem as mãos grudadas, não bate palma, né? E quando bate desafinado. O presbiteriano desafina batendo palma. Nós não somos muito musicalmente igual os nossos irmãos batistas, né, Marcelão? Nós fazemos o impossível, nós batemos palma no contratempo. Aí o baterista fica louco, ele não sabe se ele segue o tempo da música, o tempo da palma, o tempo dele, o tempo de Deus, o tempo de quem que ele segue, ou o tempo do contrabaixo. Nós batendo palma na mão da música, inacreditável. E hoje ainda é assim. Falar do Espírito Santo em muitas igrejas é um tabu.
é algo desconfortável, é algo que nos remete aos pentecas, é coisa dos pentecas. Cuidado com esse negócio do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, hoje mais do que nunca há uma necessidade de nós falarmos sim a respeito do Espírito Santo, de nós falarmos sim de um reavivamento. E conforme nós vimos nos últimos 2 domingos, avivamento não tem nada a ver com sensações intimistas, arrepio, fechar os olhos, sentir coisas sobrenaturais. Olha, Deus é sobrenatural e trabalha de forma sobrenatural, aleluia, nós cremos nisso. Mas avivamento não está ligado às emoções somente, principalmente na ditadura das emoções que nós vivemos hoje. Entrou no culto, não sentiu nada. Do outro lado nós vamos para o outro extremo desse pêndulo. Não senti nada no culto hoje, o culto estava frio. Mas você quer sentir o que? Vento? A gente liga o vento. Você quer sentir o que? Frio? A gente liga o ar-condicionado. Nós vamos de um lado do outro nesse pêndulo, né? Avivamento não tem nada a ver com o aumento da religiosidade. Tem muita religião e muito coração frio e muita gente, meu irmão, desigrejada por aí. Avivamento não tem nada a ver com barulho. Nós somos uma geração de barulho. Barulho em casa, barulho na igreja, barulho no trabalho, barulho. E o barulho, na grande parte das vezes, é fuga do nosso próprio interior. Enquanto a gente tem que lidar com o barulho de fora, a gente tem que lidar com os barulhos de dentro. Então a gente vai vivendo num mundo barulhento e está tudo certo. Avivamento tem nada a ver com modismos religiosos. Está tendo uma unção ali, eu vou correr lá, porque lá a igreja é mais abençoada. Está tendo um movimento diferente ali, o dente de ouro. Hoje você vê que a crise está tão grande, né, que nem dente de ouro o povo fala que é na igreja mais. Né, Paulo? Acabou, a crise chegou mesmo, porque nem dente de ouro está dando mais. Então, irmãos, avivamento tem a ver com voltar-se, com sinceridade para Deus. Tem a ver, meu irmão, com arrependimento, com o coração quebrantado, contrito. Arrependimento tem a ver com o aumento da percepção da pessoa e do agir do Santo Deus. Arrependimento tem a ver, meu irmão, com o resgate da gratidão, resgate da fidelidade, resgate, meu irmão, do entusiasmo diante do Senhor da vinha, a palavra que nós ouvimos aqui domingo passado. No decorrer do tempo, muitas vezes a gratidão vai morrendo no nosso coração. Durante muitas vezes, no decorrer do tempo de igreja, quanto mais tempo, pior o perigo, maior é o risco. A fidelidade vai arrefecendo, o entusiasmo vai arrefecendo, e de repente a gente olha para trás e a gente percebe que a gente não é mais aquele homem tão entusiasmado pelo Evangelho, aquela mulher. A nossa família já não é aquela família tão comprometida com a palavra. Raramente a gente se comove, se mobiliza, se sensibiliza. E aí nós precisamos sim, irmãos, falar sobre avivamento. Nós precisamos sim falar sobre o mover de Deus no nosso meio. Nós precisamos sim, meu irmão, molhar os nossos olhos e falar do compromisso com Deus, do compromisso com o reino de Deus, com o evangelismo, com uma vida santa, com uma vida no altar, com uma vida consagrada a Deus. Nós necessitamos falar de avivamento. Eu acho uma palavra fantástica do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim: o avivamento começa exatamente quando a igreja sente que está vazia, seca e árida. Então, como o solo seco e sedento, ela clama pelas chuvas torrenciais do Espírito. Avivamento não é autoglorificação, mas quebrantamento. Começa quando a igreja se humilha debaixo da onipotente mão de Deus. E eu creio que a IPI do Brasil precisa clamar para que Deus mande chuvas do Espírito na nossa vida missional, na nossa vida comunitária, na nossa força como igreja, no impacto, para avivar o impacto que a IPI tem que causar como igreja, para nos despertar, irmão, como sal, como luz, como boca de Deus nesse mundo perdido. E aí a gente tem que olhar para esse texto aqui de Efésios. Por que não tem despertar espiritual sem mover do Espírito Santo, sem a plenitude do Espírito Santo? Então eu convido você a olhar para esse texto delicioso de Efésios 5:18. E a gente aprendeu o que é estar cheio do Espírito Santo. Paulo fala: olha, encheram do Espírito Santo. O que é, irmão, estar cheio do Espírito Santo? O que é plenitude do Espírito Santo? E mais, quais os resultados na minha vida, na sua vida, de estarmos cheios do Espírito Santo? Então nós vamos olhar para esse texto e vamos tentar entender o que Paulo estava nos dizendo quando ele diz enchei-vos, e quais são os resultados práticos dessa vida cheia, plena, completa, abastecida, tomada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ao texto. Se você fechou a Bíblia, abre de novo, que a gente vai precisar verificar algumas coisas aí.
Nós lemos o final do capítulo 5, já os 4 últimos versos, a conclusão de uma longa história. Para a gente entender aqui esses 4 últimos versículos, nós temos começado o capítulo 4. Hoje nós vamos ler, eu só vou comentar. Nós estamos aqui na metade da carta, a parte prática da carta. 3 capítulos primeiros são teorias, doutrinas. Paulo vai falar da nossa eleição em Cristo Jesus, como Deus pensou a igreja em eternidade, salvação pela graça, a salvação no sangue de Jesus. Paulo vai falando, vai apresentando as doutrinas, as verdades bíblicas. No capítulo 3 para frente, do 4 em diante, Paulo vai falar da prática, como que aquilo que ele falou nos 3 primeiros capítulos vão se desdobrar na vida do crente. E aí Paulo vai falar no capítulo 4, irmãos, 3 grandes temas. O primeiro é a unidade. A igreja é um só corpo. Não existe esse negócio de gente que é igreja fora da igreja. Hoje tem uma mania do povo falar, não precisa da igreja para servir a Deus. Precisa sim, porque a igreja é o corpo. Não tem olho fora do corpo, não tem mão cortada fora do corpo subir na ladeira, não tem um coração que desce rolando. Cortou do corpo, vai morrer. Estanca o sangue, estanca a oxigenação, estanca a vida. Nós somos um só corpo. Paulo vai trabalhar aqui no capítulo 4. Servimos um só Deus, é uma só fé, é a mesma batalha, é o mesmo povo, unidos num só propósito, a mesma direção, cooperando, se ajudando, crescendo, caminhando, unidos. Paulo vai trabalhar ainda no capítulo 4, depois no verso 7 em diante, as concessões dos dons espirituais. O Espírito Santo manifesta dons no corpo. E Deus não dá um dom igual para mim e um dom igual para você. Deus dá um dom para o Denilson e um dom para o seu Milton. O Milton exerce o dele, o Denilson exerce o dele. Ambos se completam e se abençoam. De novo, irmão, a Bíblia refuta essa ideia de crente ser bênção fora da igreja. Fora da igreja, o seu dom não abençoa a igreja. Fora da igreja, meu irmão, o meu dom não te abençoa. Deus dá um dom para um e um dom para o outro. Nós nos encontramos no meio. E eu me disponibilizo, você se disponibiliza. E os nossos dons mutuamente completam a igreja em todas as necessidades da igreja. Por isso Deus dá o dom do ensino, Deus levanta o outro para tocar, Deus levanta o outro para ser pastor, o outro para ser mestre, o outro para ser diácono, o outro para o presbiterato. Deus vai dando dons, talentos, e a igreja vai crescendo. E aí, no capítulo 4, vem a maior parte do capítulo 4, que começa no verso 17. Dá uma olhada na sua Bíblia. Paulo fala da unidade, da concessão dos dons, para que esse corpo cresça bonitão, bacaninha, vai concedendo aí os dons necessários, os talentos necessários. E agora no verso 17, a maior parte do capítulo, Paulo vai falar da nova vida em Cristo Jesus. E aí Paulo começa dizendo assim, olha, nós que agora estamos em Cristo, não podemos viver mais como os pagãos. Aquele estilo de vida morreu. Não vivam mais, e ele vai usar no verso 19 duas palavras: dissolução e impureza. Não vivam na dissolução, não vivam na impureza, porque vocês não têm o coração endurecido, vocês não estão mais com a mente ignorante em relação a Deus. É nova vida, é novos valores, nova conduta, nova postura, é santidade. E aí no capítulo 17, capítulo 4, verso 17 a 24, Paulo vai usar uma expressão lindíssima. Ele fala assim, ó: se dispam do velho homem, se revistam do novo em Cristo Jesus. É como se Paulo falasse assim, ó: sabe quando você trabalha o dia inteiro e chega em casa, aquela roupa empoeirada, suja, mal cheirosa, assim é a sua vida sem Cristo, mas mudou. Agora você tira isso e se reveste de algo novo, algo puro, algo imaculado, algo santificado, algo que reflete a beleza de Deus, a glória de Deus, a bondade de Deus, a vida de Deus. Se revistam de Cristo Jesus, chega da velha vida. E aí, irmãos, observe, a partir do verso 25, para falar dessa nova vida, da gente que se tira, se desveste do velho, se veste do novo, Paulo vai elaborar 8 contrapontos, realidades que vão se contrapor. Então olha na sua Bíblia no verso 25. Aquele que agora está na igreja, aquele que recebeu os dons, talentos, aquele que se despiu do velho homem, se revestiu do novo, tem uma nova vida, tem uma nova maneira de ser. E aí essa maneira vai contrastar. Verso 25 vai dizer assim, ó: aquele que mentia,
deixa a mentira, fala a verdade. Primeiro contraste. Segundo contraste, verso 28. Aquele que furtava, vai parar de furtar. Agora vai trabalhar para se abençoar os irmãos. Verso 29, terceiro contraste. Aquele que usava a boca para falar abobrinha, não vai falar mais palavra torpe, palavra imunda, palavra desaproveitosa, palavra de contenda. Vai falar o que é bom, vai falar o que abençoa. E ele vai desenvolvendo. E o verso que nós lemos, ele vai aí, capítulo 4, verso 25, 28, 29, entra no capítulo 5, ele vai falando desses contrastes, vai, chega no nosso versículo, verso 18. O verso 18 é o último contraste dessa listona de 8 contrastes. E aí Paulo vai dizer, não se embriaguem com vinho, mas agora se embriaguem com o Espírito, se enchem do Espírito, sejam tomados pelo Espírito. E o que Paulo vai então nos ensinar com esse contraste aqui que ele está dizendo, para a gente se encher do Espírito Santo? Vamos lá, passa aí para a gente. Aí, primeira coisa que a gente aprende aqui, irmãos, no verso 18, é que nós devemos ser cheios de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, irmão, irmã, jovem, casal, família de Deus, povo de Deus, sejamos cheios do Espírito Santo. Há uma expressão fantástica aí no verso 18: enchei-vos. A vontade de Deus é que você seja pleno do Espírito Santo. E meu irmão, vamos pensar, não existe despertar espiritual enquanto eu estiver cheio de mim mesmo e vazio de Deus. A igreja nunca vai se levantar fervorosamente, avivadamente, se ela não se esvaziar dela mesma e se encher de Deus, se encher do Evangelho, se encher de Jesus Cristo. E meu irmão, preste atenção, nós que somos religiosos, nós corremos um risco danado de nos enchermos do orgulho muito próprio da religião. A religião tem o poder de suscitar no nosso coração um orgulho tremendo, e aí de repente assim, a minha vida está completamente desalinhada com o Evangelho, mas eu me sinto orgulhoso. Eu frequento uma igreja, eu estou na igreja há 30 anos, eu estou na igreja, eu sou um pastor, eu sou um irmão muito querido na igreja, eu sou uma pessoa muito conhecida na igreja. De repente, meu irmão, na minha vida não há frutos do Espírito Santo, mas eu me contento em estar na igreja domingo após domingo, domingo após domingo, vivo completamente longe de uma vida missional, de uma vida de adoração, uma vida onde o culto é santo, é vivo, é a minha vida, o culto diário. Mas mesmo assim, domingo após domingo, eu me alimento de uma religiosidade que me empurra cada vez mais para longe de Deus. E aí a primeira coisa, o primeiro movimento que o texto nos faz, nos convida a fazer, é esse exercício de nos esvaziarmos de algumas coisas e nos enchermos de outras. Nos esvaziarmos de toda a autossuficiência, nos esvaziarmos de todo o orgulho da religião, nos esvaziarmos, irmãos, de toda a frieza espiritual, nos esvaziarmos de toda a idolatria a respeito de nós mesmos, nos esvaziarmos dos nossos desejos vãos, nos esvaziarmos das nossas concupiscências, nos esvaziarmos, meus irmãos, da falta de compromisso com o Evangelho, nos esvaziarmos do nosso ego, para que Deus nos preencha. O Espírito Santo causa muita confusão na cabeça do povo. Talvez porque essa ideia de encher e nos faça lembrar dos cânticos antigos, né? Lembra aquele cântico antigo? Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Quem lembra esse cântico? Você nem cantou isso, Baltão? Cantou não? Só eu que lembrava disso. Nunca cantou, Paulo? Então eu vou ensinar. Deixa pra lá, né? Essa palavra encher traz algumas confusões a respeito do Espírito Santo. Primeiro, para a gente entender isso aqui, nós sabemos, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Mas o que é encher do Espírito Santo? Primeiro nós temos que lembrar o que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma coisa impessoal. Às vezes nós falamos do Espírito Santo como se ele fosse uma coisa, algo assim que Deus manda, um vento só, né, que vai soprar, que vai tomar. Talvez porque a palavra grega Espírito é a palavra pneuma, a palavra que nós traduzimos como vento. Dá a impressão assim que o Espírito Santo é um gás, né, que Deus vai mandar do céu, vai preencher o salão, vai preencher o ambiente, né? Dá a impressão que o Espírito Santo é um poder que vai vir de Deus para deixar a gente poderoso, para deixar a gente melhor. Dá a impressão que o Espírito Santo é um líquido, aí vai encher o crente, né, de como um vaso mesmo, Deus vai derramar e o crente vai
enchendo. Mas não, meu irmão, nós vamos lembrar que o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus, igual ao Pai, o Filho, em substância, glória e majestade. O Espírito Santo pensa, o Espírito Santo sente, o Espírito Santo tem consciência. Por isso a Bíblia diz: não entristeçais do Espírito. O Espírito Santo escolhe, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo se comunica. Ele é o próprio Deus, ele não é uma coisa, um poder de Deus, ele é Deus. Então, quando a Bíblia fala, irmãos, em plenitude do Espírito Santo, ela está se referindo a uma vida controlada pelo Espírito Santo. Quando Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito, o que Paulo está querendo dizer é: deixe-se controlar pelo Espírito Santo. Permitam que a terceira pessoa da Trindade controle a vida de vocês. Encher-se do Espírito aqui no texto significa isso: dar autoridade a quem devido autoridade, dar lugar de comando a quem devido de comando, ao Espírito Santo de Deus. Encher-se do Espírito significa se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, a casa é tua, toma a dianteira. Senhor, a vida é tua, toma para ti mesmo. Senhor, o coração é teu, toma para ti mesmo. Encher-se do Espírito Santo, meu irmão, é calar o nosso ego, é diminuir, para que a terceira pessoa da Trindade, o próprio Espírito de Deus, governe a nossa vida, governe o nosso coração, governe o nosso pensar. É ter uma vida na qual Deus controle conforme a sua vontade. Eu vou dizer para você, seria mais fácil se fosse um gás e enchesse a vida da gente, porque a gente continuava cheio desse gás santo e não dava controle para Deus. E aí, para falar desse encheiro do Espírito, Paulo vai usar uma figura aqui: a embriaguez e o encheiro do Espírito. E o que há em comum aqui, o que está em questão aqui é o controle. Porque Paulo vai nos lembrar que aquele que se entrega ao vinho perde o controle. O vinho, quando sobe a mente do ser humano, controla suas emoções, controla suas reações, controla suas escolhas, controla o seu jeito de ser, o seu jeito de estar, o seu jeito de se comportar, a tal forma que quando passa isso, a pessoa fala: puxa, eu não sei o que eu fiz. O vinho, o álcool fez por mim. Não foi eu, não foram as minhas palavras, não foram as minhas atitudes. O que Paulo está dizendo então, assim como o álcool controla a mente do homem, que o Espírito Santo controle vocês, que o Espírito Santo tenha controle das emoções de vocês, que o Espírito Santo controle as reações de vocês, que o Espírito Santo controle as escolhas de vocês, que não sejam vocês a governar, mas o Espírito a dirigir a vida de vocês. Por isso Paulo vai dizer: encham-se do Espírito Santo. E aqui é um contraste ainda muito mais lindo, porque na medida que o vinho tira a identidade, o encher do Espírito Santo traz identidade. Porque conforme eu me encho do Espírito Santo, eu me encho de autocontrole. Conforme eu me encho do Espírito Santo, eu me encho de alegria. Conforme eu me encho do Espírito Santo, eu me encho da paz verdadeira, do Espírito Santo de Deus que não passa. Enchei-vos do Espírito. E aí vem a pergunta: você está vivendo sob a influência do Espírito? Não é se nós estamos frequentando a igreja, não é se nós temos tempo de igreja, não é o que nós fazemos na igreja. A pergunta é: nós estamos sob a influência do Espírito? O Espírito Santo nos preenche, nos governa as nossas emoções, influencia-nos em nossas reações. O Espírito Santo nos direciona em nossas escolhas. O Espírito é bem-vindo para reinar. O Espírito é bem-vindo para trabalhar em nosso coração. O Espírito é bem-vindo para ser o Senhor da nossa vida. Quem reina na nossa vida? Quem comanda a nossa vida? É o Espírito Santo de Deus. Quem comanda os nossos passos? Quem é o Senhor da nossa caminhada? Quem é o Senhor da nossa história? E aí nós temos que pensar que o avivamento começa na medida em que eu vou me entregando e o Espírito Santo vai assumindo o controle, e eu vou entendendo o que é paz e vou vivendo o que é paz. Na medida em que eu vou me esvaziando e Cristo vai vivendo em mim, na medida em que eu vou me rendendo e Cristo vai tomando conta da minha vida, das minhas emoções, do meu coração, na medida em que eu vou me submetendo, que o senhorio de Cristo, meu irmão, vai se expandindo na minha vida, de tal forma que não fique nenhum espaço na minha vida que Cristo não possa pôr as mãos, de forma que não fique nada na minha vida que Cristo não possa governar, transformar, mexer, mudar, tirar, acrescentar. A pergunta para a igreja do século XXI não é se ela quer religião, não é se ela quer cânticos novos, não é se ela quer templo novo, não é se ela quer novidades do mercado gospel.
é se ela quer uma vida governada, cheia do Espírito Santo. Quem governa a nossa vida? É aqui uma coisa interessante: os resultados da vida cheia do Espírito Santo. E quando você olha para o texto, o primeiro resultado é que brota comunhão. Verso 19, olha no seu texto. Verso 18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Ok, enchei-vos do Espírito. Deixe o Espírito dominar, deixe o Espírito governar. Se entregue à terceira pessoa da Trindade, de tal forma que vocês sejam como um vaso completamente tomado, cheio. E quando isso acontece, a primeira coisa que brota na vida da igreja é a comunhão. Verso 19: falando entre vós com salmos. A ideia aqui, meu irmão, é de algo que se manifesta no âmbito da fé. Esse falando entre vós, a ideia aqui do texto é algo que está acontecendo no culto, no meio do povo, no meio da congregação. Ou seja, o crente cheio do Espírito Santo não vive resmungando. O crente cheio do Espírito Santo, sob o domínio do Espírito Santo, não reclama da sorte, não cria intrigas, não é cheio de amargura, de inveja, de ressentimento. Ao contrário, o Espírito Santo é remédio para toda sorte de divisão na igreja. Porque a ideia é a seguinte: quanto mais eu me encho do Espírito, mais fácil é perdoar, meu irmão. E quanto mais eu me rendo ao governo do Espírito, mais fácil é praticar o altruísmo. Quanto mais o Espírito governa a minha vida de todos os lados, as minhas emoções, as minhas escolhas, mais fácil é oferecer outra face, mais fácil é caminhar segundo a Bíblia, mais fácil é deixar a túnica, deixar a capa, não me ressentir do mal, abençoar quem me amaldiçoa, retribuir o mal com o bem, com o poder do Espírito Santo. E aí, quer saber se uma comunidade está cheia do Espírito Santo? Não olha se está dando repepé de Jesus. Nós falamos um pouco sobre isso, né? A gente vê umas coisas assim na internet. A internet às vezes ajuda a gente a pecar, né? Que a gente não deveria criticar, acaba criticando. Esse dia eu recebi o vídeo, o pastor metralhadora. Já viu esse, o homem do pastor metralhadora? Quem já viu isso aí na internet? Já viu? O homem chega, viu, Marcelão? Fala que é o poder do Espírito Santo. Eu fiquei pensando, qual Espírito? Esse da Bíblia não pode ser. Talvez é o do vinho que está falando aqui. E aí ele vai na frente da congregação e ele fala que ele vai dar o tiro de bênção. Tiro de bênção? Existe a cruz do Calvário. E aí começa a orar e começa a fazer como se fosse uma metralhadora mesmo. Aí recebe a bênção. E o povo vai pulando assim para todo lado, como se ele estivesse atirando no pé do povo. Eu falei, meu Deus, meu Deus, aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Numa outra igreja, eu vi esse dia, num outro vídeo, eu já falei para os meus amigos, pelo amor de Deus, vocês ajudam a ser um homem melhor. Para de mandar essas coisas que eu fico pecando depois. Esse dia eu vi um vídeo, entrou um casal numa igreja, um menininho do tamanho do João, assim. Não devia ser muito mais velho, não. Você vê que é recém-nascido, criança de meses. E o pai pega a criança assim, roda, mas rodopios velozes. Ele vai girando aquela criança recém-nascida e vai pela igreja toda. E quando assistiu o vídeo, eu tentava segurar o neném no lugar do pai, né? Porque se for aquele neném, eu não sei o que acontece. E as pessoas vão falando que essas coisas assim, né? Quanto mais parece que a ideia, quanto mais maluco for, mais a gente fala que é o Espírito Santo. Então a gente inventa assim a maior maluquice do mundo. Okay? A gente fala que tem mais o Espírito Santo aqui do que lá. Lá não tem essas coisas, tem aqui. Então aqui tem mais o Espírito Santo. Não, meu irmão, segundo esse texto aqui, quer saber se uma comunidade está cheia do Espírito Santo, observe como é os relacionamentos dos crentes. Porque quando o Espírito Santo domina, tem comunhão entre os crentes. Como que é o relacionamento dos crentes? Está tudo de cara feia? Então precisa se encher do Espírito Santo. Está cheio de reclamação? Precisa se encher do Espírito Santo. Não suporta o outro? Precisa se encher do Espírito Santo. Espera o irmão tomar um café, começa a falar do irmão? Precisa se encher do Espírito Santo. Não tem paciência do irmão? Você está certo. Tem uns irmãos que exigem paciência para o choro, né? Mas a gente precisa. Como é que é o relacionamento com os irmãos? Tem bem querer, tem amor, tem misericórdia, sente falta do irmão, sente falta da comunidade, contribui, se apazigua no coração do irmão, tuas palavras abençoam, tuas palavras constroem. Como é o nosso relacionamento como comunidade? E tem hora que me dá uns pânico como pastor. Às vezes eu vejo no WhatsApp, você acredita, né? O irmão coloca um negócio no WhatsApp, chuta chumba assim, atropela, responde. Aí o outro passa em cima, o outro dá ré, passa em cima, passa de novo. Fala, meu Deus, pelo WhatsApp o povo briga de foice. Você acredita? Por isso que eu já entrei e saí do grupo umas 5 vezes. E quando eu saí, meu coração se libertou. Eu falei, estou livre. Quando eu
teu relacionamento com o teu irmãozão aí do seu lado. Olha aí pro teu lado, olha para a direita, por favor. Olha para a esquerda. Olha aí pro irmão que está atrás de você. Ô irmão, como é o seu relacionamento com essas pessoas? O meu relacionamento, aí você vai falar assim, ó, o meu relacionamento com a Helena é uma bênção. Se você não se relacionar bem com a Helena, você não vai relacionar bem nem com Jesus Cristo. Nesses quase 5 anos da tua vida, eu nunca vi a Helena perder a paciência. Você já viu, Walter? Já? Que azar o seu, hein? Que azar o seu, né, Paulo? Que azar você. Deus que me livre de guarda, eu não quero ver nunca. Eu não me dou bem com a voz Joaninha. Ô irmão, você está bem com quem então? É claro, né? Mas e aqueles irmãos cascudos, aqueles irmãos difíceis, sabe? Quando você vê ele entrando na porta da igreja, você finge que esqueceu o negócio do carro só para entrar junto com ele na porta da igreja. Hã? Olha, o Paulão está confessando os pecados aqui, sabe? Oh, irmãos, comunhão. Comunhão. Quando o Espírito Santo está em nós, irmãos, a igreja vive em comunhão, sabe? Muda tudo. A doçura de Cristo fica no ar. E a gente tem prazer em estar com o irmão, a gente responde com uma graça. A palavra que é ríspida se torna temperada. A palavra diz isso, né? A sua palavra é temperada. Irmão, o abraço se torna curador. A palavra se torna curadora. Meu irmão, tem irmão quando ele vem falar comigo e fala, Senhor do céu, é mais um machucado na alma. Não cura. A tua palavra cura. Teu abraço cura. Teu sorriso cura. Como é que é a tua presença? Às vezes a gente toma uma sapatada assim, né? Não é lá, é aqui. Aqui. Como é que é o nosso relacionamento? Eles vão dizer se a gente precisa se encher mais do Espírito. Se o Espírito está no governo, você não está. A segunda coisa que resulta na nossa vida é a adoração. Verso 19 ainda, olha na sua Bíblia. Primeiro a gente se enche, sai do vinho, vai para o Espírito, dá o controle para Deus, cede o controle, vai orando para ele tomar o controle. Conforme Deus vai controlando, vai mudando. A primeira coisa que muda é o relacionamento. Agora eu consigo conviver com os meus irmãos. Pelo Espírito Santo, a cruz de Cristo me transforma. Eu agora não sou um espinho, eu sou uma bênção para o meu irmão. E aí agora eu adoro a Deus. Verso 19, parte B. Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Agora Paulo sai do âmbito do culto público e vai para o âmbito do pessoal. É você e Deus. Agora cheio do Espírito Santo, a sua vida é o louvor. É o louvor que brota do coração. O culto agora não é mais um momento na igreja. O culto é algo na vida. O meu culto não acaba. O meu culto é a segunda-feira, é a terça, é a quarta, é a quinta, é a sexta. O meu culto é o meu relacionamento com o meu irmão. A melhor canção de louvor agora é a minha presença no mundo. O meu melhor louvor a Deus, a minha grande oração de gratidão é o meu testemunho, porque agora cheio do Espírito Santo, eu adoro em todo o tempo. E vamos lembrar que adorar, no sentido mais literal da palavra, é servir. Adorar não é fechar os olhinhos, ficar cantando. Adorar é servir a Deus, é se disponibilizar para Deus. Agora a minha vida é o sacrifício vivo, santo e agradável. Aonde começa e onde termina o seu culto? Qual é o teu tipo de adoração? É vida que serve? Ou é cântico de olhinho fechado? Ai, é tão gostoso. A gente ouve uns cânticos desses que a gente ouviu agora, né? Vem como chuva. É maravilhoso. Vocês têm que cantar de novo. Fica aqui ouvindo vocês cantar umas 3, 4 vezes. Mas a adoração é sair na segunda-feira e falar: Deus está aqui, ó, não vale muita coisa, mas se o Senhor quiser usar, é o sacrifício vivo, usa-me, Senhor. Adoração. Como é que está? Você está cantando, você está adorando? Para adorar tem que estar cheio do Espírito Santo. Última coisa, submissão mútua, verso 21, pula para o último verso. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vive em comunidade, começa a viver bem, porque você sabe o controle. Agora é Jesus Cristo no controle. Jesus Cristo não é igual a gente. Jesus Cristo tem palavra boa. Jesus Cristo não dá murro com a gente. Jesus Cristo dá abraço. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo é maravilhoso. E vivendo em você se torna maravilhoso. E aí a comunhão acontece, a adoração acontece. E agora a submissão mútua, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Essa palavra na Bíblia dá um trabalhão, sujeitando-vos uns aos outros. Eu não sei se você concorda, mas nós, latino-americanos, como nós temos problema com esse negócio de sujeitarmos uns aos outros. O que é sujeitar uns aos outros? Suportar. É o quê? Estar sujeito. É dizer, de repente, dizer assim, eu entro no pé de rolo com o Valdir, o Valdir está redondamente enganado. Mas como eu estou cheio de Espírito Santo, eu quero que a comunhão permaneça na igreja, e eu quero que a minha vida seja uma adoração constante, eu digo assim, ok, Valdir, ok, continue com a razão, e mesmo assim eu me retiro e continuo te amando. Isso é submissão. Você quer ver o maior exemplo de submissão? Jesus Cristo na cruz. Não devo nada, nunca pequei, nunca fiz mal para ninguém, mas ok, eu pago essa conta. Pai, está tudo consumado. E nós, latino-americanos, temos um slogan de vida assim, maravilhoso, que é: ele não sabe com quem está mexendo. Mexeu comigo, vai ver uma coisa. Já usou essa expressão assim, eu vou lá e vou rodar a baiana? Já, espero que você nunca tenha rodado a baiana. Já rodou? Misericórdia, pede perdão para Deus. Tem outra boa, né, que expressa esse jeitão latino-americano, assim, ó, eu vou mostrar quantos paus se faz uma canoa. Quem já falou isso? Já ouviu isso? Segunda-feira eu chego lá, vai ver, eu vou falar na cara dela. Quer gostar de mim, gosta, mas que eu vou falar, eu falo. Não é assim? Nós, latino-americanos, temos sangue bem quente, né? A gente não aguenta a segunda marcha, a gente quer tomar satisfação, a gente quer se fazer valer, a gente quer ter a última palavra. Discussão marido e mulher. Você quer ver o lugar do sangue latino-americano? Discussão marido e mulher. A gente começa a ir sem bala e parece campeonato. Eu falo assim, não, agora tem que ganhar a discussão. Aí você fala, ela fala, você fala, ela fala, você fala, essa fala. Já prestou atenção? Se você não falar por último, parece que você perdeu a discussão. Não é assim, Paulo? Não é? Paulo falou que não quer falar. Eu, com 11 anos de casado, nunca ganhei uma discussão da Larissa. Já desisti fácil. Ela começa a falar, tá bom, você tá certo, eu já nasci errado, me perdoe. E aí você acha que resolve a discussão? Você não tem vergonha de falar isso, tô querendo conversar sério. Falei, eu tô falando sério? Você tá certa, me perdoe, já nasci errado, filha. Desculpa pela sua vida, viu? Desculpa qualquer coisa. Quando a gente se submete, irmãos, a gente consegue se encontrar no caminho e liberar o perdão e abrir mão e cumprir Romanos, quando Romanos diz assim, pagar o mal com o bem, e fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a vossa cabeça. Quando a gente se submete uns aos outros, a gente pensa, se fala, não solta o que vem à cabeça. Quando a gente se submete uns aos outros, pelo poder do Espírito Santo, eu uso palavra branda para desviar o furor. Eu saio da contenda, eu fujo da adversidade. Será que nós temos sido submissos uns aos outros no temor do Senhor? Ou o nosso sangue latino-americano tem ditado a regra na nossa vida? Eu vou falar umas verdades para aquele irmão. Eu vou falar umas verdades para o pastor hoje. Ou pastor, né? Eu vou falar umas verdades para aquele irmão hoje. Para aquele irmão. Será que nós conseguimos nos calarmos sem nos ressentirmos do mal? Mulher de novo, né? Quase não dá confusão, marido e mulher. Uma vez eu fui na escola bíblica dominical, tinha um presbítero dando aula. Um homem que falava assim, ó, nós pequenos. Um homem da roça, do sítio. Mas de uma sabedoria bíblica monstruosa. Ele se chama seu Silas Olsen. Aprendi muito com aquele homem. E um dia ele estava dando uma aula, já era pastor na igreja. E ele está falando justamente assim, ó, quando um não quer, dois não brigam. Já ouviu esse ditado? Ele falou assim, irmãos, então está aqui na Bíblia, ó, pagar o álcool dela, que a pessoa começa a falar, sabe o que você faz? Não fala nada. Ora, no outro dia você conversa e resolve o assunto. Porque a Bíblia ensina que a palavra branda desvia o furor. Fui para casa naquela noite eu adivinhei o que aconteceu em casa. Tá, adivinha? O que aconteceu aquela noite? Olha, gente, nós ouvimos a voz do presbítero. Daga, aconteceu o que, Daga?
Um quebra-pau não fala assim que fica difícil. Nós crentes não é fazendo quebra-pau, nós discutimos relação. É DR, põe na sua cabeça. Crente faz DR, não faz quebra-pau, né, Paulo? Quebra-pau é coisa do mundo, do mundo. Aí começamos, né? A Larissa começou e eu falei assim, eu vou falar a verdade pra essa mulher. Hoje nós vamos rachar essa cama aqui, nós vamos quebrar essa casa. Eu falei assim, esse negócio vai... Aí eu lembrei da aula do homem. Falei, o presbítero falou, se um falar, dois não brigam. Você acredita, Sônia? Só que, meu irmão, é melhor falar. Eu fui me calando, mas por dentro, assim, ó, fazendo negócio. Foi me dando febre. Eu falei, mas eu já tô quieto faz meia hora, não vou quebrar o silêncio agora. Quieto. Ela falando. Aí o outro vai batendo mais forte. Falando. Depois de mais de meia hora, eu falei assim, não vai responder nada. Nem nada eu respondi. Ela falou assim, seu tonto, vou dormir. Virou pro lado e dormiu. Aí eu fiquei como? Só desse tamanho, eu vou acordar essa mulher agora, é minha vez. Eu não pode ficar desse jeito. Eu vou, dormindo, aí eu aqui, ó. Aí fiquei remoendo aquelas palavras assim, ó. Enfim, aquelas coisas, mas que absurdo. Mas por que tem razão uma coisa dessa? Não, agora torna, como se fosse inocente. E eu fiquei, irmãos, aquilo foi na mente. Até que eu dormi cansado de remoer o que eu devia ter falado. E não falei. Aí no outro dia acordou. Ela olhou pra mim e falou assim, colocou em prática a aula do Silas, né? Falei, deu certo. Ela falou assim, pois é, mas deu vontade de esganar. Falei, tá bom, preto. O seu apelido é preto, né? Não sei porquê, né? Branco, a gente põe de negro põe de branco. E no outro dia a gente conversou e se entendeu. Se resignar não é fácil, não, dá febre. Meu Deus, eu vou falar, eu tenho que falar. Mas aí o Espírito Santo lendo você e fala assim, filhão, eu tô na boleia, viu? Senta lá no banco do passageiro, deixa eu governar esse negócio. Isso está cheio de Espírito Santo. Quem está governando a nossa vida, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa vida, nosso jeito de tratar a esposa, nosso jeito de tratar o esposo. E aí o avivamento de verdade começa a acontecer, porque as pessoas vão olhar para você e falar assim, o normal seria ele ter ficado nervoso, mas é anormal, porque ele não ficou nervoso. O normal seria ele tomar satisfação, mas ele não tomou. O que tem na vida desse cara? O normal seria ele se irar e amaldiçoar, mas ele abençoou. O normal seria ele quebrar o pau lá, mas ele não quebrou. O normal seria ele falar umas verdades, mas não falou. O que acontece nesse povo? O que acontece nessa igreja? E aí, meu irmão, o avivamento acontece. Enchei-vos do Espírito. E aí, para a gente terminar, a plenitude do Espírito é um mandamento, não é uma opção. Você reparou que o texto está no imperativo, significa ordem? Paulo não está levantando uma conjectura. Paulo não está dizendo assim, ó, irmãos, se vocês puderem um dia, se der tempo, vocês se enchem do Espírito, tá? E aí vocês vivem em união, adoração e submissão. Paulo não está fazendo uma pergunta, fala, gente, vocês querem se submeter ao Espírito? Paulo não está, meu irmão, colocando um tempo, um negócio assim, sem data, olha, sei lá, um dia talvez vocês sejam cheios do Espírito. Não, é uma ordem, ou seja, um mandamento. E aí nós voltamos para o verso 18. Viver na embriaguez, na dissolução, é tão pecado quanto não se encher do Espírito Santo. É tão pecado quando, meu irmão, quanto não ter uma vida entregue ao domínio do Espírito Santo. Billy Graham, um grande pregador, dizia o seguinte: todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isso é só parte, uma pequena parte do plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus é que você se encha. Enchei-vos do Espírito. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a nos enchermos desse Espírito. Amém, irmãos? Amém.